vamos falar sobre esse julgamento do Jorge Seife, e eu vou chamar o Antônio Ribeiro, advogado eleitoralista, para falar um pouco com a gente, explicar um pouco esse processo, esse julgamento em relação ao Seife. Antônio, muito obrigado aqui pela presença aqui no SBT News, no SBT News, aqui no Poder Expresso. Boa noite, agora sim. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os telespectadores. Muito bem. Do que se trata, Antônio? Para que a gente pense, para que nossa audiência aqui entenda um pouco do que está em jogo aqui nesse julgamento envolvendo o senador Seife. Na verdade, Léo, esse julgamento ele já começou no dia 4 de abril, vai ser retomado agora amanhã, na quinta-feira. Pode ser que ele não se termine amanhã em razão da complexidade do caso, mas em si esse processo se refere a uma denúncia, uma alegação de abuso de poder econômico que teria cometido o senador quando da eleição para o Senado em 2022. Alega-se que diversas empresas utilizaram de pessoas, equipamentos, produtos e recursos para beneficiar o atual senador Seife. Há, inclusive, a alegação de que um sindicato do Estado teria se utilizado de recursos para pagamento da propaganda eleitoral, bem como o Luciano Hang, da Avan, teria se utilizado de aeronaves, helicópteros e outros equipamentos da empresa para beneficiar o senador na sua campanha eleitoral. Muito bem. E em que pé está nesse momento esse julgamento, Antônio? E o que é que você consegue avaliar, o que é que você consegue esperar a partir da sua observação? No momento, o julgamento ele se encontra na fase de leitura do voto do relator Floriano. Anteriormente, no dia 4, foram feitas as defesas orais de cada uma das partes, do senador, da acusação, dos empresários envolvidos, do Luciano, dos suplentes do senador. E agora nós vamos iniciar a parte de leitura dos votos. Cada ministro, são 7, irão declinar os seus votos. Ao que parece, há uma tendência no Tribunal Superior Eleitoral de seguir com a cassação do senador nesse sentido. E a gente utiliza como parâmetro o julgamento do prefeito de Brusque, Santa Catarina, quem foi condenado pelo TSE, teve o seu mandato cassado em razão de práticas semelhantes. Inclusive, naquele julgamento em 2023, o Luciano Hang, da Avan, foi também condenado e ficou inelegível. Então, tendo em vista o contexto de provas, tendo em vista a posição do TSE, a posição da atual composição do TSE quanto a esse tipo de ação, principalmente a interferência de empresas privadas com apoio logístico e financeiro de candidaturas, como já ocorreu em um caso como esse citado do prefeito de Brusque, o entendimento é de que pode haver, sim, há uma probabilidade maior de haver a cassação do senador. Agora, Antônio, uma questão aqui é a seguinte: Seife é um senador muito ligado ao bolsonarismo, né? Acabou sendo eleito ali. Eu acho que, assim, a força eleitoral do Bolsonaro é muito forte, evidentemente, né? Então, o Bolsonaro tem, tanto o Bolsonaro, de certa forma, como fazendo um antagonismo aí em relação ao Lula, os candidatos apoiados ali por um e por outro, a depender da cidade e a depender da região, acabam tendo vamos dizer assim, uma facilidade eleitoral maior, né? Nesse caso, o Seife foi muito isso. Ele era um secretário da Pesca, acabou tendo uma relação ali forte com o presidente Jair Bolsonaro, com os filhos do presidente, né? Bolsonaro saía todo evento ali quando estava na praia e tudo mais, pegava barcos, o Seife ia junto, iam mergulhar juntos e tudo mais.
questão é a seguinte, e de certa forma tem o trabalho efetivo ali no Congresso, né? Em todo debate no Senado, você vê a atuação do SEIF muito forte. Eu vou falar aqui de vários momentos. Os mais recentes agora, na CPI do 8, né, de janeiro, que o trabalho basicamente foi ali dentro do Senado, e ele teve uma atuação muito forte ali, tanto pressionando integrantes ali, né, do governo, né, que estavam ali mais próximos do governo, que foram depor na CPI do 8, como também fazendo ali meio que um exercício de blindar com outros senadores da oposição, com outros parlamentares da oposição, eventuais acusados ali na CPI do 8 de janeiro. A minha questão é a seguinte, eu estava falando no início com o cientista político, falando um pouco também dessa politização dentro do judiciário. Como é que você vê nesse caso, esse processo, pelo que você dá de detalhes aí, existe uma possibilidade real de cassação, né? A gente não está falando de um processo que vai ser um processo fácil e talvez até o casse efetivamente, mas como é que você vê essa politização também dentro da justiça, se é eventualmente que há nisso em relação ao TSE? Léo, essa questão sobre a politização do Poder Judiciário, a judicialização da política, é um tema que vem se renovando a cada pleito eleitoral, a cada discussão no Congresso, nos quais há intervenção judicial. Não é um debate novo. E, claramente, a gente não pode deixar de frisar que depois do 8 de janeiro, no qual houve a então depredação de prédios públicos, há, de fato, um rigor maior contra políticos e pessoas que estão ou que estavam em apoio àquelas práticas ou condutas intituladas como antidemocráticas, sem juízo de valor, sem fazer qualquer juízo de valor se o senador está ou não, ou é ou não um antidemocrata, acredito que não, mas há sim uma pressão popular, há sim uma pressão no judiciário de que seja averiguado com forma mais forte, de forma mais acurada, todos os casos que envolvem pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas, ainda que ideologicamente, aos fatos do 8 de janeiro. O próprio presidente Jair Messias Bolsonaro foi julgado de forma muito acurada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao meu ver, um julgamento correto, e agora nós teremos mais uma vez um julgamento sobre um correligionário do presidente e que tem sido acusado de uso de dinheiro, de recursos privados de empresas, de pessoas em benefícios à sua campanha, sem que isso tenha sido declarado em uma campanha eleitoral. Eu acho que, da sua pergunta, que nós podemos, de fato, resumir é que jamais deixará de existir interferência da política do judiciário em um ou em outro. Mais uma questão aqui, a gente começou a falar também aqui no início do programa de Sérgio Moro, inclusive foi o nosso tema principal. Sérgio Moro acabou tendo uma vitória no Tribunal Regional, né, ali na primeira, vamos dizer assim, no primeiro julgamento, uma vitória efetiva ali, acabou comemorando, né, essa vitória, mas a gente sabe que indo para o TSE, a chance de Moro ser cassado é grande também. A minha questão é, ir para o TSE nessa atual composição, a depender da acusação, é como já dá favas contadas em relação a um processo, a um resultado de cassação. Eu sei que a gente não tem números para dizer de quantos processos chegaram no TSE neste momento e acabou sendo verificado ali, efetivando a cassação. Mas eu me lembro agora de um caso também recente,
se não de um aliado direto do Bolsonaro, mas uma pessoa também oposicionista ao governo Lula, que foi o Dallagnol, né? Também se livrou na primeira instância, acabou condenado no TSE. A gente tem o Seif, a gente tem o Moro. Como é que é? Chegou no TSE, já começa a dar por certeza ali um processo de cassação? Não, eu acho que em nenhuma dessas hipóteses há uma certeza de cassação, mas há probabilidades. O caso do Seif, ele está muito equiparado a um paradigma que nós já citamos aqui, que é o do prefeito de Brusque, no qual houve uma condenação por situações fáticas similares. Então, em razão disso, acredito que o tribunal pode ter o mesmo entendimento. No caso do Moro, especificamente, eu já concordo com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em identificar que não houve interferência ou abuso de poder político ou econômico na sua campanha, seja pelo uso de uma pré-campanha de cargo a presidente para depois se candidatar a senador. Acho que ali há uma interpretação extensiva importante e que não cabe, ao meu ver, a sua cassação. Mas, logicamente, que são dois processos totalmente distintos, dois processos que estão fomentando o debate eleitoral a todos os cantos, de cantos a cantos do país, mas que é preciso frisar que são de objetos e matérias distintas. E não acho que o fato de A, B ou C apoiar ou ser apoiado por um presidente ou ex-presidente seja o motivo da cassação ou não, mas sim as circunstâncias e as provas que estão nos autos. Falando do TSE, muito gentil. Muito obrigado, Antônio. Forte abraço para você e uma boa noite. Obrigado, Léo. Boa noite a todos.